Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Comunidade Cristã Face a Face. Eu sou o pastor André. Estamos aqui hoje com a pastora Suzana, com a Bianca, com o Patrick, e nós vamos dar início hoje sobre um estudo do sábado. Algumas religiões, como o judaísmo, algumas igrejas cristãs, ela tem a obrigatoriedade da guarda do sábado. E nós vamos dar início a esse estudo. Espero que seja produtivo para você. E antes de começar a assistir esse vídeo, já deixa aí o seu like, se inscreve no nosso canal, dá uma força aí para a gente crescer esse número de seguidores. Se for relevante para você, compartilha com pessoas que você conhece ou que podem precisar ouvir sobre este assunto tão relevante para nós, que é o sábado, tá bom? Dando início a este estudo, eu quero dizer que a palavra sábado, ela vem do hebraico Shabbat, que quer dizer descanso. Quando que a gente vai ver isso na Bíblia? Lá quando Deus ele acaba de fazer toda a criação do mundo, e aí no Gênesis capítulo 2, versículo 7, vai dizer que versículo 3, vai dizer assim: e abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra da criação que fizera. Então, é a primeira vez que vai aparecer sobre o descanso de um dia. Mas eu quero começar esse estudo realmente, e agora vamos nos aprofundar mais, falando sobre Êxodo. Êxodo 16, a partir do versículo 23, vai falar acerca de um assunto que é bastante interessante, que tem alguns preceitos. Eu vou pedir para o Patrick fazer a leitura, por favor. Boa. O povo de Israel recolhe o maná. Ao sexto dia, recolheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um. E os principais da congregação vieram e cantaram no a Moisés. Respondeu-lhe eles: isto é o que disse o Senhor: amanhã é o repouso, o santo sábado do Senhor. E que quiseres cozer no forno, cozei-o, e o que quiseres cozer em água, cozei-o em água. E tudo o que sobrar separarai, guardando para a manhã seguinte. E guardaram-no até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara, e não cheirou mal, nem deu bichos. Então disse Moisés: comei-o hoje, porquanto o sábado é do Senhor. Hoje não acharás no campo. 6 dias o colhereis, mas o sétimo dia é o sábado, nele não haverá. Ao sétimo dia saíram alguns povos para colher, porém não o acharam. Então, interessante, eu quero dar um contexto sobre isso que o Patrick acabou de ler, e fazer um parâmetro. Deus ele fez tudo que a gente conhece em 6 dias, no sétimo dia ele descansou da sua obra, ou seja, ele cessou a obra que ele tinha feito. Daí então, Adão, Eva, Caim, Abel, e aí a história vai seguindo. Em todo esse tempo, inclusive Abraão, Isaac, Jacó, tudo isso não é mais citado na Bíblia sobre o sábado. Quando que a gente vai ver isso? Exatamente onde o Patrick leu, em Êxodo, depois da escravidão do Egito, depois que eles saíram do Egito, e aí eles estão no deserto, e então Deus ele dá uma ordem. Por exemplo, eles estão no deserto e não tem comida, não tem que beber, eles estão no meio do deserto. O que eles levaram do Egito já havia acabado, então eles precisavam comer. E aí Moisés, Deus ele envia o maná, que é o que o Patrick acabou de ler. Mas qual que era a ordem de Deus? 6 dias vocês vão pela manhã e vão colher o maná, mas no sétimo dia não haverá colheita. Então no sexto dia vocês vão pegar em dobro aquilo que vocês, sei lá, vou usar um exemplo. Se você come aí 2 pães por dia, na sexta-feira você vai pegar 4, porque é para o sábado. A ordem de Deus era: você vai pegar só o que é necessário para o dia. Se você pegar na segunda-feira, você pega para terça, o de terça-feira vai apodrecer. Agora na sexta-feira, se você pegar em dobro, e aí não vai apodrecer. Isso era uma ordem de Deus, mas até então ainda não tinha a ordem
de guardar o sábado, né? Então é isso que o Patrick acabou de ler. Isso é só para dar um contexto na história. Mas o que eu acho mais interessante, e aqui a gente vai aprofundar, são em Êxodo 16, mas nos versículos 28, 29 e 30, eu vou pedir para a pastora fazer a leitura e depois eu vou explicar um pouco sobre isso. Então disse o Senhor a Moisés: Até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Considerai que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele no sexto dia vos dá pão para 2 dias. Cada um fique onde está, ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim descansou o povo no 7º dia. Então olha que interessante, como eu falei, ainda não, os 10 mandamentos, como a gente conhece, o decálogo, Deus ainda não tinha dado. O povo estava no meio do deserto. Mas já tinha uma ordem. Vocês vão colher 6 dias, no 6º dia vocês vão colher em dobro, mas no 7º dia não vai ter colheita. Quem fizer isso, e aí Deus dá uma ordem. Mas o povo, como sempre, desobedeceu. Então, Deus, aqui no versículo 28, 29 e 30, como o pastor acabou de ler, Deus ficou bravo, porque ele tinha dado uma ordem. Qual que era essa ordem? Não é para colher, não é para fazer. O 7º dia é o dia de descanso, né? Então, o que eu acho interessante é que Deus ele deu uma ordem antes ainda de ter a lei. Então, tudo bem, é algo que é um preceito para Deus, essa guarda do dia, de um dia, certo? Ainda não era lei. E então, Deus ele fica bravo porque ele fala para Moisés, fala para o povo que 6 dias eles vão colher, no 7º não. O povo desobedeceu e Deus ficou bravo com isso. Então, o que eu quero trazer aqui com tudo isso é interessante porque ainda não havia esse mandamento, mas ainda assim Deus ficou bravo. Então, o que eu entendo com isso? É que mesmo antes da lei, existe um preceito que Deus ele quer que nós obedeçamos. Existe algo. O que é esse algo? É uma escravidão. Eles eram escravos. Então, escravo não tem dia para trabalhar, não tem hora e não tem pagamento. É escravo, você não tem. Qual foi a promessa de Deus lá no Egito? Vocês vão deixar de ser escravos. Só que o povo vem há mais de 400 anos sendo escravo. Então, o costume vai continuar de você trabalhar constantemente. Então, não vai ter dia de descanso. E esse dia de descanso, ele não era apenas o descanso em si corporal, era como se fosse um agradecimento pelo que Deus tinha feito. Então, nesse dia, eles iriam fazer festas para agradecer a Deus o que eles tinham saído do Egito, né? Porque quando a gente pensa, Deus ele fez o mundo em 6 dias e no 7º descansou, não quer dizer que Deus precisou de um sofá, de uma cama, tomar um banho, agora eu vou tomar um banho e vou descansar. Não é isso, ele cessou aquela obra que era muito boa, que foi toda a criação. E aí diz que ele santificou esse dia. Então, e a santificação, na raiz da palavra, não quer dizer apenas que ele separou aquele dia, o 7º dia. Isso que quer dizer Gênesis 2:7, como eu li, e toda essa história de Êxodo que a gente leu, e tudo isso antes das leis, antes do decálogo. Então, já tinha um preceito de descanso, de separação de um dia para adoração a Deus, certo? Alguma pergunta? Não? Vamos continuar? Então, vamos lá. E aí, como eu citei, os 10 mandamentos, como eu já tinha falado no outro vídeo, que não são apenas 10, são muitos mais, acho 613, se eu não me engano. Aí Deus vai passar isso para o povo através de Moisés, né? Vou pedir aqui para Bianca ler Êxodo 20, do versículo 9 ao 11. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E o 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Certo.
Então, o que acontece? Agora é lei. Agora tem uma lei. E a guarda do sábado é o quarto mandamento, né, se eu não me engano. É o quarto mandamento. Referente ao descanso do sábado, a separação e uma adoração a Deus. Então, agora, depois da ordem do maná, eles já tinham o maná, mas já tinha a ordem de não colher, de no sétimo dia não fazerem nada, não trabalharem. Mas agora Deus ele institui isso como uma lei para Israel, certo? E isso remete, no caso, aí ao que a gente leu de Êxodo 16, que o Patrick leu e que a pastora também leu. Então, assim, é uma interligação de tudo. A grande dificuldade é que nessa interligação passaram-se aí muitos anos. Então, assim, existe algo, é o que eu sempre falo, tudo que Deus fala, que Ele institui como lei, não é apenas uma lei. Existe um preceito por trás disso tudo, e aí no decorrer do estudo a gente vai destrinchando isso daí até chegar num consenso, tá? Então isso que a Bianca acabou de ler remete ao quê? A Gênesis 2, do versículo 1 ao 3, que eu vou pedir para o Patrick ler. Assim, pois, foram acabados os céus, a terra e todo o seu exército. Havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que o Criador fizera. Eu vou pedir para alguém abrir aqui, em Êxodo 31, do 12 ao 17. Enquanto alguém abre para ler, o que acontece? No Êxodo 20 são as leis que Deus ele institui como ordenança para o povo, certo? Mas em Êxodo 31, do 12 ao 17, é o que eu falei, tem um preceito. E agora Deus vai explicar o porquê dessa ordem da guarda do sábado em Êxodo 31, do 12 ao 17. Disse mais o Senhor a Moisés: Tu, pois, falarás ao filho de Israel e lhe dirás: Certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibas que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque é santo para vós outros. Aquele que o profanar morrerá, porque qualquer que nele fizer alguma obra será eliminado do meio do seu povo. 6 dias se trabalhará, porém o 7º dia é sábado do repouso solene, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer alguma obra morrerá, pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua nas suas gerações. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento. Então, é o que eu estou falando, tudo é interligado. Logicamente que tudo que está na palavra de Deus não vai ter pontas soltas e não vai ter sempre tem um preceito, sempre tem um motivo, sempre tem algo mais profundo do que propriamente a lei. A Bianca acabou de ler Êxodo 31 e o que Deus está dizendo é uma aliança entre mim e você, Israel, povo de Israel. Lê aí esse mesmo aí, o versículo 13. Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhe dirás: Certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibas que eu sou o Senhor que vos santifica. Então, olha só que interessante. Em Gênesis 2, 3, Deus ele pegou o sábado e o santificou. Agora no deserto, Deus santifica ou separa um povo para ele e dando a esse povo algumas alianças, que serão o quê? Sinais. Então, outro povo vai olhar e vai falar, é um povo de Deus, né? Então, isso vai ser por gerações. Até hoje, eles guardam o sábado? Com toda certeza. Eles guardam o sábado e tem algumas coisas bem interessantes para falar sobre isso que a gente pode falar em outra oportunidade, né? Então, mas qual que é a ideia de Deus com o Shabat, com o sábado? É exatamente o descanso. E essa ideia
literalmente do descanso, ela não era aplicada somente para o povo. Olha que interessante, ele também era aplicada para a terra, para a terra mesmo, não terra planeta, terra plantação. E Deus vai falar sobre isso lá em Levíticos, Levítico 26, 34 e 35. Então a terra folgará nos seus sábados, todos os dias da sua assolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos. Nesse tempo a terra descansará e folgará nos seus sábados. Todos os dias da assolação descansará, porque não descansou nos vossos sábados, quando habitaveis nela. Então, um contexto. Deus, ele aplica o descanso, um dia de descanso, que é o sábado, o 7º dia, para o povo de Israel parar de plantar, de colher, de fazer os seus trabalhos e pegar aquele dia e dedicá-lo a Deus. Por quê? Se não fosse Deus, eles iriam continuar sendo escravos e não teriam libertação. Então, o sábado remete ao quê? A essa aliança que Deus fez. Deus lá atrás no Egito prometeu: eu vou tirar vocês do Egito com um braço forte, com mão forte, com braços estendidos. Ou seja, a promessa era: além de vocês deixar de ser escravos, vocês não vão deixar de ser escravos e serem jogados. Vocês vão ter uma terra, e nessa terra vocês vão ali ter o seu trabalho e tudo, mas é um trabalho meu. Eu vou fazer isso por vocês. E nessa terra vocês vão plantar 6 anos, mas no 7º ano essa terra precisa descansar. Olha que interessante, né? Então, naquele dia, em Levíticos, Deus deu essa ordem. Vocês vão plantar 6 anos e no 7º ano a terra vai descansar. Mas olha que interessante também. Não é que a terra parava de dar. Eles só não plantavam, não mexiam. Mas a terra não cuidava, não cultivavam, mas a terra continuava dando ali os seus frutos. Olha que interessante, né? Então, e só a título de curiosidade, esse de Levíticos é o motivo pela qual o povo foi cativo para a Babilônia, tá? Foi por esse motivo, porque eles desobedeceram isso. Eles plantavam 6 anos, mas no 7º eles continuavam plantando. E esse é um dos motivos, é o motivo pela qual eles foram cativos para a Babilônia 70 anos. Tá? A gente pode falar isso depois, numa outra oportunidade. Mas é tudo interligado, é o que eu falo. Sempre tem algo mais profundo do que apenas a ordem de Deus de não fazer. Sempre tem um preceito e a gente gosta muito de explorar esses preceitos de Deus, certo? Então, até aqui nós falamos sobre algo muito distante, né? Começo da humanidade, começo da história, que para nós está muito, muito, muito distante, né? Lá em Gênesis e Êxodo. Então, até esse ponto, fala tudo sobre como o sábado é o dia do Senhor. E aí, por que a maioria das igrejas cristãs não guardam o sábado? Você que está assistindo, nós aqui da comunidade cristã Face a Face também não temos esse costume de guardar o sábado, né, como obrigatoriedade, tá? Mas, assim, o que a gente falou até agora foi o que Deus ordenou para o povo dele lá muitos anos atrás, tá? E aí talvez você pergunte: será que a palavra de Deus ela é revogável? Será que então Deus mudou? Será que Deus... Não, existem outras coisas que nós vamos abordar, continuar aí analisando mais para frente, tá? Isso. Bom, então, como foi dito aqui, até então, nesse estudo nós vemos várias passagens bíblicas onde Deus fala da importância de guardar o sábado, que é o dia do Senhor. Porém, como o pastor falou, nós não guardamos o sábado aqui na comunidade Face a Face, diversas outras comunidades cristãs também não o fazem, então fica ainda essa dúvida do porquê que teve essa mudança durante os tempos. Na semana que vem nós vamos continuar com esse estudo e continuar desvendando essa dúvida até a gente chegar de fato aí na conclusão. Então, se você se interessou por esse tema, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder, porque semana que vem tem a continuação desse estudo.
E já deixa aqui também o seu comentário sobre o que você acha desse tema. Você guarda o sábado na sua igreja ou não? Continua aí nos seguindo. Aqui no link do YouTube também tem o link das nossas redes sociais. Você pode nos acompanhar lá e ver outras coisas que nós estamos sempre postando. É isso, gente. Até a próxima. Você já arrasta ele assim na tela mesmo. Vai ter 5 minutos do Henrique tentando desbloquear a tela.